Olá, que bom que você chegou! Esse é um lugar onde nós lemos a Bíblia todos os dias com a finalidade de ler a Bíblia toda em um ano. Eu sou Idelma Ferreira e até aqui você recebia apenas os áudios, mas para que haja mais concentração, mais interação e para que nos conheçamos melhor, eu agora vou aparecer. Eu sou Idelma Ferreira, muito obrigada por sua companhia. Aqui nós seguimos essa tabela, é uma tabela de leitura da Bíblia em um ano. E hoje nós vamos começar com o Salmo 115, porém eu gravo também em áudio para o Spotify. Então não repare se eu tiver com celular, é porque eu estou gravando para também usar o áudio depois, tá bom? Estou muito feliz por a gente poder estar junto aqui no YouTube. Depois deixa um comentário aqui para mim, assim eu vou saber quem você é, vou saber que você esteve aqui. E se inscreva também no canal. Muitas pessoas vêm aqui assistir, mas se esquece de se inscrever. Se inscreva porque assim você ajuda esse projeto a prosseguir me animando, me motivando. Então vamos lá. Começando. Muito bom dia! Hoje é dia 18 de maio de 2022. Estamos numa quarta-feira. Que bom que você chegou! Nós vamos começar com uma breve oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida. Senhor, ser com essa leitura. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Perdoa-nos, Senhor, e nos enche da tua luz. Amém. Amém? Você também pode ouvir os áudios por vídeo no YouTube. Eu espero você lá no meu canal. Vamos começar com o Salmo 115. O único Deus verdadeiro. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que questionam as nações onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Confia no Senhor, ó Israel. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Confia no Senhor, ó casa de Arão. Ele é o seu socorro e sua proteção. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso amparo e segurança. O Senhor lembra-se de nós. Ele nos abençoará, derramará suas bênçãos sobre os israelitas, abençoará seus sacerdotes. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. Sede abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos de Adão. Não estão os mortos a louvar o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Aqui tem um verso muito importante para nos fazer pensar. Então, no 17 diz assim: não estão os mortos a louvar o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então, os que morrem não louvam mais o Senhor. É isso que o verso diz. Agora nós vamos para Provérbios.
Deixa eu parar de gravar o áudio para a gente mudar para Provérbios. Estou gostando muito de estar aqui com vocês. Hoje, Provérbios 15, 18 e 19. Então, vamos lá, minha gente querida. Provérbios 15. Ai, tá pesada a Bíblia. Provérbios 15, 18 e 19. Provérbios 15, 18 e 19. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas a pessoa paciente acalma as discussões. O preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe, mas a vereda dos justos é uma estrada plana. Aleluia! O preguiçoso só tem obstáculos na sua frente, mas o justo tem uma estrada plana. O que é o justo? O justo não é apenas aquele justificado pelo Senhor Jesus. Ah, que bom, eu sou justo, eu sou justa, porque eu já criei no Senhor Jesus. Não basta. O justo é aquele que pratica a justiça, ou seja, pratica a palavra de Deus. Por isso ele tem a estrada plana, com certeza. Vamos agora para o Velho Testamento. Estamos em 1 Samuel. 1 Samuel. Hoje nós vamos para 1 Samuel, capítulos 22 e 23. Deixa eu arrumar aqui minha situação. Eu teria que ver alguma coisa para deixar a Bíblia mais alta, assim, ó. Daí fica melhor para mim. Deixa eu pegar uma caixa. Vamos ver se vai dar certo. Melhorou. Então vamos lá. Oh, meu pai. Vai dar tudo certo, gente. Tenham calma nessa vida. Tenham paciência. Não acabou de aprender ali que é para ter paciência? 1 Samuel 22 e 23. Davi esconde-se em Adulão. Vamos falar sobre a caverna de Adulão. É muito interessante. 1 Samuel 22 e 23. Davi esconde-se em Adulão e Mispá. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Vamos retomar um pouquinho. Partiu de onde, Davi? Partiu da frente do rei. Ele foi lá no rei ontem. No que nós lemos ontem, Davi foi até o rei Aques, que é o rei de Gate, ou seja, do povo inimigo de Israel, a fim de pedir socorro, né, pedir guarida a esse rei. No entanto, ele sentiu que não seria bem-vindo, então ele se fez de louco, escrevendo coisas sem sentido no portão da cidade e também babando. Até chega a ser engraçado o que o rei Aques disse. Ele disse para os seus servos, disse assim: será que tenho falta de loucos ao meu redor para que trouxesseis mais este, a fim de me atormentar com as suas doidices? E assim Davi conseguiu escapar dali. Muito bem, então depois disso, Davi partiu e se refugiou numa caverna, a caverna conhecida como caverna de Adulão. Vamos lá. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com Davi. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe. Então vejam bem quem são as pessoas aqui que Davi vai chefiar, né? As pessoas que Deus está mandando para lá. Os endividados, os descontentes, esses formaram um bando. Havia cerca de 400 homens que acampavam, ou melhor, que acompanhavam a Davi. De lá da caverna de Adulão, Davi partiu para Mispá, em Moabe, e solicitou ao rei de Moabe: permite que meu pai e minha mãe fiquem aqui até que eu saiba o que Deus fará por mim.
E assim ele os deixou sob os cuidados do rei de Moabe, e lá eles permaneceram enquanto Davi esteve refugiado na fortaleza. O profeta Gade, entretanto, recomendou a Davi: não te demores em teu refúgio, parte e entra no território de Judá. Davi saiu e foi esconder-se na floresta de Herete. Saul ouviu que Davi e os homens que o seguiam haviam sido localizados. Saul estava em Gibeá, sentado, empunhando sua lança debaixo da tamargueira numa colina, com todos os seus oficiais ao redor. Então Saul exclamou aos seus servos que o acompanhavam. Peraí que tá escorregando aqui o celular, não tô conseguindo. Vai dar certo, né? Peraí. Como é que eu parei aqui? Que o acompanhavam, né? Então Saul exclamou aos servos que o acompanhavam: ouvi, pois, homens de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós terras e vinhas, e vos nomeará comandantes sobre 1000 e chefes de 100. Meu celular tá fazendo barulho agora, acredito. Aqui é Saul que tá falando, né? Falando com os homens, tentando persuadir os homens. É por esta razão que todos vós tendes conspirado contra minha pessoa? Ora, ninguém me informa quando meu filho faz algum acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vós expressa solidariedade para comigo e me revela que o meu filho, Jonatas, persuadiu um dos meus servos a armar ciladas contra mim e a tornar-se meu grande inimigo, como hoje se confirma. Então aqui Saul está dizendo que o seu próprio filho Jonatas é considerado por ele inimigo agora, porque ajudou Davi. Foi quando Doeg, o edomeu, que também estava entre os oficiais de Saul, afirmou: observei o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele e lhe deu mantimento, e também lhe entregou a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, isto é, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles compareceram à presença do rei Saul. E Saul exclamou: ouve, filho de Aitube? E ele respondeu: eis-me aqui para servi-lo, meu senhor. Então Saul interrogou: por que conspirastes contra mim, o filho de Jessé, e tu? Tu lhe deste pão e uma espada e consultaste sobre a vontade de Deus em benefício dele, a fim de que ele se transformasse num inimigo, se rebelasse contra a minha pessoa e me armasse cilada, como está fazendo neste dia. E Aimeleque respondeu para o rei Saul: meu senhor, quem entre todos os teus oficiais é tão fiel como Davi, o genro do rei, comandante da tua guarda e honrado na tua própria casa? Acaso hoje foi a primeira vez que consultei a Deus em favor de Davi? É certo que não. Que o rei não atribua nenhuma acusação contra mim, o teu servo, tampouco condene alguém da casa de meu pai, pois teu servo não soube nada de tudo o que está acontecendo, nenhuma só palavra. Então aqui a gente vê que Aimeleque, sacerdote, na verdade ele não sabia de nada mesmo. Davi não deixou esse encargo para ele, não pôs sobre as costas dele a responsabilidade por sua fuga, né? Então Aimeleque aqui está falando a verdade. Eu falei com ele por ser um homem de confiança do rei. Agora, interessante que Aimeleque fala que não atribua a mim nenhuma culpa, nem a minha família,
Por isso que Davi rapidinho pegou os pais dele e levou lá para a terra dos Moabitas, inimigos de Israel, mas foi pedir exílio lá, levou os pais lá, porque lá os pais estariam mais garantidos do que na sua terra, por causa de Saul. Saul tinha essa triste mania de ir atrás dos parentes, já que não encontrava a pessoa que ele estava buscando, né? Então, por isso, aqui Aimeleque fala, não atribua nem a mim, nem a ninguém da minha família. Que tristeza, né? Contudo, o rei sentenciou, tu morrerás, Aimeleque, tu e toda a tua família. E imediatamente o rei ordenou aos homens da sua guarda pessoal, aproximai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porquanto eles também estão cooperando com Davi. Souberam que ele estava fugindo, mas não me comunicaram. Entretanto, os servos do rei se recusaram a levantar as mãos para matar os sacerdotes de Yahvé. Aleluia! Na vida de Saul, na vida militar de Saul, é a segunda vez que uma ordem sua não é cumprida. A primeira foi quando seu próprio filho Jonatas provou do mel na pontinha da vara e recebeu a sentença de morte pelo pai. Mas os soldados de Saul não executaram a sentença. E aqui também, mais uma vez, os servos do rei, ou seja, o pelotão que acompanhava o rei, não executou a sentença, que era dar fim a todos os servos do Senhor e Yahvé. Olha onde vai parar Saul. Vamos agora continuar. Deixa só eu virar a página aqui, que vai fazer um pouquinho de barulho. Esqueci de parar o áudio. Eu fico empolgada aqui com a história. Então, hoje é o 22 e 23, né? Vamos ver o que aconteceu. Pronto, verso 18. Então o rei Saul ordenou a Doeg. Deixa eu esperar passar um carro aqui, fazendo um barulho. Vira-te e mata agora os sacerdotes. Em seguida, Doeg, o edomeu, virou-se, atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam efode, que é o colete de linho, o colete sacerdotal. Além disso, Saul mandou matar todos os habitantes de Nob, a cidade reservada aos sacerdotes. Foram dizimados homens, mulheres, crianças, recém-nascidos e até os bois, jumentos e ovelhas. Contudo, Abiatar, o filho de Aimeleque e neto de Aitube, sobreviveu e conseguiu fugir para juntar-se a Davi. Abiatar contou a Davi que Saul tinha exterminado todos os sacerdotes de Yahvé. Davi ficou consternado e revelou a Abiatar. Naquele dia, quando Doeg, o edomeu, estava ali, eu sabia que ele não perderia a oportunidade de levar a notícia a Saul. Na verdade, eu sou a causa da morte de todos os da casa de teu pai. Fica, pois, comigo, não temas, porque aquele que procura a minha destruição, de igual modo busca matar a ti também. Entretanto, estarás a salvo junto de mim. Quando o Senhor tinha mandado exterminar bois, ovelhas, todo mundo, lá daquela primeira guerra contra os inimigos, Saul não obedeceu, né? Preservou o rei, preservou os melhores animais. Agora aqui, quando ele, por sua própria conta, decide dizimar todo mundo da cidade dos sacerdotes, aí ele quer ser preciso e minucioso, matando até os bois, jumentos e ovelhas, até os bebezinhos e tudo mais. Então a gente vê que Saul estava muito, mas muito distante de Deus, né? Ele foi tomado, desde que ele foi tomado pela inveja de Davi, ele nunca mais se recuperou. Vamos agora para o capítulo 23. Vamos para o capítulo 23, só que eu vou dar uma pequena pausa aqui, mas a gente volta e continua agorinha. Continuando então,
É que eu tenho que dar uma pausa porque eu mando os áudios para o WhatsApp e o WhatsApp só aceita áudio até 16 minutos. Eu mando para os grupos, né? Inclusive, se você quiser estar em algum desses grupos, me pede no comentário que eu mando o link para você. Então, eu tenho que fazer os áudios em parte, né? Em parte. Muito bem, vamos então voltar agora, capítulo 23. Davi livra o povo de Keila. Disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e estavam roubando o trigo que havia sido colhido recentemente. Então Davi consultou a Yahvé, o Senhor, dizendo: devo partir e batalhar contra esses filisteus? Ao que o Senhor respondeu prontamente para Davi: vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Irmãos, olha que maravilhoso, Davi consultava o Senhor. Davi estava em constante oração. Que diferença de Saul. Então, entretanto, os homens de Davi lhe confessaram: se aqui em Judá já estamos sentindo medo, quanto mais ao nos aproximarmos da cidade de Keila e ficarmos diante do exército dos filisteus. Davi então voltou a consultar Yahvé e o Senhor lhe assegurou: levanta-te, Davi, desce a Keila, porque eu, o Senhor, te entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila. Amados irmãos, quem são esses homens aqui de Davi? O exército de Davi, quem são? Os 400 da caverna de Adulão, a gente não pode esquecer disso. São homens sem capacitação militar nenhuma, sem armamento, né? São homens os endividados, os problemáticos, os abatidos, são esses, os homens de Davi. Por isso é que eles foram sinceros e falaram para Davi: se aqui nós estamos com medo, longe, imagina lá, perto. Continuando, então Davi e esses homens foram até a cidade de Keila, combateram os filisteus, mataram muitos filisteus e se apoderaram dos rebanhos dos filisteus, impondo-lhes total derrota e libertando a população daquela cidade. Então, nessa cidade de Keila haviam prisioneiros, ou melhor, escravizados, né, pelos homens de Keila. Aconteceu que Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o efode, o colete sacerdotal, quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. E deve ter sido uma festa, né? Quando viram que ele levou o colete sacerdotal, porque representava a presença de Deus. Assim que Saul foi informado de que Davi havia partido para Keila, exclamou: Deus o entregou nas minhas mãos. Davi foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim aprisionou-se como quem cai numa armadilha. Em seguida, Saul convocou todos os seus soldados para a batalha, a fim de marchar contra a cidade de Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi recebeu as notícias de que Saul tramava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traze o colete sacerdotal. Vamos consultar a Deus. Que lindo! Então Davi orou: ó Yahvé, Deus de Israel, o teu servo ouviu dizer que Saul se prepara para atacar a cidade de Keila e destruir a todos por minha causa. Então Davi já tinha esse trauma, né, de Saul ter derrotado a todos lá na cidade de Nob, matou todo mundo por causa dele. Então ele já tinha esse trauma, esse peso na consciência, né? Por isso ele diz aqui: Senhor, de novo ele vai destruir uma cidade por minha causa? Saul descerá de fato, como entendeu o teu servo Davi? Ó Yahvé, Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. Então prontamente o Senhor respondeu para Davi: sim, descerá.
ou seja, Saul fará isso. Davi perguntou ainda: será que os líderes e o povo de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu afirmando: sim, entregarão. Então Davi e seus homens, que formavam uma milícia com cerca de 600 soldados, olha só, aqui já tinha se ajuntado mais homens a eles, né? A ele, porque eram 400 na caverna de Adulão, agora ele já tem 600 seguidores. Então ele e os 600 soldados partiram da cidade de Keila e vagaram sem rumo definido. Contudo, assim que Saul foi informado de que Davi havia fugido da cidade de Keila, Saul interrompeu a marcha. Davi permaneceu no deserto, refugiando-se em lugares seguros e na região montanhosa do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava obstinadamente, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Olha a obsessão que Saul passou a ter por matar Davi. A vida dele passou a ser isso, né? Não fazia mais nada a não ser encontrar Davi obstinado. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, tomou conhecimento de que Saul havia partido decidido a matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com Davi na cidade de Oreza e encorajou Davi a continuar confiando na proteção de Deus. Disse Jonatas para Davi: olha que encontro lindo, né, dos amigos. Não temas, Davi, porquanto as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Em verdade, tu reinarás sobre Israel, e eu lhe servirei como segundo em comando. Ora, até mesmo meu pai conhece esta profecia. Então, ali na presença do Senhor, Jonatas e Davi renovaram seu pacto e promessa de amizade perene. Davi permaneceu em Oreza e Jonatas retornou para casa. Então alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está escondido em nosso território, nas fortalezas de Oreza, na colina de Avilá, ou melhor, de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Ó rei, desce agora depressa, conforme desejares, e nós nos incumbiremos de entregar Davi em tuas mãos reais. Então Saul os congratulou: sede benditos do Senhor por terdes compaixão da minha pessoa. E depois informai-vos ainda melhor, procurai conhecer por onde caminha Davi, com quem anda e quais pessoas já o observaram ali. Disseram-me que ele é por demais astuto. Investigai sobre os lugares onde costuma se esconder, e quando tiverdes bem informados e seguros, vinde ver-me. Então irei convosco, e se ele ainda estiver na região, eu o agarrarei, ainda que tenha de procurar em todos os clãs de Judá. Engraçado, né, que Saul se fez aqui: olha, finalmente alguém com compaixão de mim que sou vítima de Davi. E aqueles homens se levantaram e voltaram para Zif antes que Saul partisse. Davi e seus soldados, entretanto, estavam no deserto de Maom, na Arabá, uma campina ao sul do deserto de Gesimon. Assim que Saul ficou sabendo disso, partiu com seus soldados na busca de Davi. Porém, Davi havia sido avisado e refugiou-se nas rochas do deserto de Maom e ali permaneceu por um tempo. Ao ser informado do deslocamento de Davi, partiu novamente Saul no encalço de Davi. Saul marchava por um lado da montanha e pelo outro lado Davi e seus soldados fugiam em disparada a fim de escapar de Saul.
Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus homens para capturá-los, um mensageiro veio comunicar a Saul: "Vem depressa, os filisteus estão atacando Israel." Então Saul imediatamente suspendeu sua perseguição a Davi e partiu para enfrentar os filisteus. Por esse motivo, denominam essa região Rocha da Separação. E Davi partiu daquela região e foi viver nas fortalezas de En-Gedi, fontes de Gedi. Até aqui, queridos irmãos, na porção do Velho Testamento. Como é difícil uma pessoa obstinada, que o Senhor nos traga sempre clareza com relação a isso, para que nós também, embora por coisas pequenas, também tenhamos obstinação. Isso é terrível. A pessoa obstinada, a pessoa vai além da teimosia, ela está obstinada, não ouve ninguém. Vamos para o Velho Testamento? Hoje nós leremos João 10, a partir do 19. Mais uma divisão entre os judeus. Vamos ver, vai ser do 19 até o 42. Então, nós vamos terminar o capítulo 10 hoje. Deixa eu só ver se eu consigo pôr alguma coisa aqui para a Bíblia ficar alta. Daí seria perfect para mim. Perfect. Não, aqui balança no 6. Vou ter que ver isso depois. Depois. Vamos concluir então. Vamos concluir. João 10, 19, mais uma divisão entre os judeus. Por causa dessas palavras, houve novamente divisão entre os judeus. E muitos deles murmuravam: "Ele tem um demônio e enlouqueceu? Por que vós o escutais?" Outros ponderavam: "Essas palavras não são de alguém que tem um demônio? Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos?" Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. Às vezes passa moto, carro aqui, não sei se vocês escutam, mas no áudio acaba aparecendo, por isso que eu tenho que dar um tempinho. Essa conversa aqui, que fala por causa dessas palavras, é porque o Senhor estava falando com os judeus, né? Justamente a respeito dele ser o Messias. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam Jesus para indagar a ele: "Até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente." E Jesus respondeu: "Eu já vô-lo disse, e vós não acreditais. As obras que realizo em nome de meu Pai testemunham a meu favor." Me perdi. Testemunham a meu favor. Achei. "Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão." Irmãos, isso aqui é muito importante. Se a pessoa realmente creu no Senhor Jesus, nada pode tirá-la novamente para o mundo. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Mas Jesus os interpelou: "Eu tenho-vos revelado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras vós quereis lapidar-me?" Os judeus responderam-lhe assim: "Por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia.
e porque sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus. Jesus contestou: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Virar a página, que faz um barulhinho. Já estamos quase terminando a porção de hoje. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser quebrada, como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo, tu blasfemas? Porque vos declarei, eu sou o Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim. Mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras que eu faço, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Contudo, uma vez mais, tentaram prender Jesus, mas ele se livrou das mãos deles. Sendo assim, novamente... Epa, não tá gravando, minha gente querida. Só um minutinho, já vem de novo. Eu vou gravar o pedacinho que faltou, que aqui no aplicativo não gravou. Pensei que tinha apertado, não tinha apertado. Espera aí que eu já venho. Agora alguém resolveu cortar grama aqui perto da minha chácara, mas graças a Deus deu uma parada no barulho. Então vamos lá, vamos continuar. Ó, tá dando para ouvir, né? Mas eu vou concluir mesmo assim, falta só um trechinho. Então vamos lá. Sendo assim, novamente Jesus atravessou o Jordão e foi para o lugar onde João batizava no início do seu ministério, e ali ficou. Então, muitos vinham até Jesus, exaltando: João não realizou nenhum sinal. Todavia, tudo quanto falou a respeito deste homem era verdade. E naquele povoado, muitos creram em Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela palavra de hoje. Eu vou encerrar aqui com vocês, agradecendo muito por vocês terem vindo aqui, por estarem juntos nesse projeto, por compartilharem e por se inscreverem aqui no canal. Muito obrigada e amanhã a gente retoma para, enfim, daqui um ano, dizermos: ouvimos a Bíblia inteira em um ano. Fiquem com o nosso amado Senhor Jesus.